Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Entre Prazos e Cafés, o podcast que conta trajetórias jurídicas inspiradoras. E o meu convidado de hoje, ele é advogado, especialista em direito empresarial, trabalhista e do consumidor, pós-graduado em direito empresarial e trabalhista com experiência em mediação e conciliação de conflitos. Atualmente presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, subseção Vila Prudente. Foi vice-presidente da comissão OAB Vai à Escola e é sócio fundador da KVP Advogados Associados. Seja bem-vindo, Dr. Caio. Obrigado. Obrigada por ter aceitado aqui o Imagina, convite. eu que agradeço aí mais uma vez. Já tinha agradecido, né? Mas não vale a pena ressaltar o convite. Obrigado, viu? E ele é meu colega lá da subseção Vila Prudente, a qual eu também faço parte ali na Comissão de Direito Previdenciário. E a gente gosta de iniciar assim, entendendo um pouco da história, primeiro do advogado. Antes do advogado, o que te trouxe para a carreira jurídica, o que te trouxe para a opção da advocacia? Eu não tinha algo focado diretamente no direito, né? Eu venho de uma família muito simples, então a gente não tinha essa percepção e nem essa expectativa de fazer faculdade, de partir para essa questão de estudos. Eu tinha uma tia que ela era escrivã de polícia, era formada em direito, então era a pessoa mais próxima que a gente tinha. É uma tia-prima, né? Mais próxima, assim, da formação jurídica. E aí a gente sempre via ela atuando, trabalhando, a gente acabava que tendo ela meio que como um parâmetro, como inspiração com relação a isso. Ao primeiro momento, quando eu realmente decidi a estudar, fazer alguma coisa, eu queria fazer medicina, mas pessoa de família pobre é meio difícil a gente conseguir fazer medicina, né? É bem caro, né? É bem caro e a gente sabe que a realidade educacional e financeira das pessoas para medicina é só quem realmente vem de uma família abastada, que não era o meu caso. Fiz o Enem. E aí eu consegui uma bolsa e consegui fazer a faculdade de Direito pela Universidade de São Judas, né? Ah, você conseguiu São São Judas? Judas. Olha, gente, eu tentei São Judas, mas eu não tive nota. Eu também fui do Enem, eu também fui Aham. bolsista. Você foi integral ou a 50? Fui 50 pra Uni. 50. Ah, eu fui 100, né? Aham. 100%. E aí tinha as notas, né? Aí eu passei pra Unixul, que eu me formei lá. Sim. Mas eu tentei São Judas também. Na E a- época que eu fiz era super referência, assim, entre as faculdades mais caras, né? De Sim. mais renome. Tinha a PUC, Mackenzie, eu acho que isso é muito atual ainda, Sim, né? PUC, Mackenzie e depois São Judas pro isso. curso. É. Ai, que legal, doutor. E E aí lá é deu certo. anual, né? O curso é mais difícil. Nossa, outra realidade, né? E eu peguei bem a transição da São Judas quando ela saiu da família que era responsável pela universidade e foi vendida logo em seguida. E eu peguei a parte boa, né? 93% dos professores eram mestrados, doutorados, então Ah, era excelente. A carga curricular deles também era super puxada, sim. foi legal. E que ano que você se formou? Eu me formei em 2020. 2020? Novinha aí, Recente, né? sim. Assim, já tem uma experiência, Não tenho né? mais desconto na OB, né? Mas, segundo a OB, eu sou um velho advogado já. Não É, tem mais desconto. verdade. Quantos anos são? Três Eu acho que somente? são três. Não, são quatro, né? 4 anos? É. Eu não tive isso, sabia? Sério? Quando eu Não. peguei o AB, não tinha Eu essa. tive o desconto ainda aí dos 4 primeiros anos, eu acho que foi. E aí você tinha aquela tia que era. Essa tia prima que era escrivã. Isso. Foi ela que te trouxe essa vontade de ir seguir pelo Sim, ela que direito? era mais a inspiração que a gente tinha, né? Porque na minha família mesmo, porque ela é uma tia-prima, na verdade, Uhum. né? Ela é prima da minha mãe. Então, assim, da minha família mesmo não tinha ninguém formado em direito. Eu fui a primeira pessoa a se formar numa universidade em direito, Ah, que a legal. ser advogada, abrir escritório. E aí, depois disso, outras pessoas foram para outras áreas, algumas foram para o direito também. Puxou alguém Mas, ali da mas eu família também? acabei levando algumas pessoas para a universidade, para a educação, eu acho que é essencial. Ah, com certeza. E muda a realidade, Nossa, né? com certeza. Educação é algo que, se o nosso país desse mais valor, seria incrível. Eu também sou uma história muito similar. Eu venho de uma família que não tinha ninguém graduado e fui a primeira a concluir uma graduação. Trouxe outros primos para esse Uhum, meio também. Então, eu tenho primos hoje formados, tem um que é formado em direito também. E hoje meu esposo está estudando, então que legal. assim, vai puxando, né? As pessoas. Eu sou a primeira pessoa a se formar e depois minha irmã veio, fez biomedicina, tem um Ah, tia que que legal. fez direito também. Essa minha tia que na época era escrivã, ela não tinha OAB ainda. Eu Ah, me formei, tirei a OAB e ela se aposentou.
E aí ela falou assim, eu vou tirar o B. E aí eu, inclusive, ajudei ela a estudar um pouco pra tirar o B, porque como ela fazia muitos anos que ela tava fora da área, Sim. e aí agora ela também já conseguiu tirar o B, tá atuando também como Olha, que advogado. legal. Então Legal. inspirou aí muita gente. Sim, E eu falo, a educação muda, né? O destino nossa, sim. ali, não tem A educação, pra mim, hoje, trouxe realidades que eu nunca imaginei que eu poderia alcançar, entendeu? Profissionalmente, financeiramente. financeiramente, pessoalmente falando, a educação mudou bastante a minha realidade. Que Pra quem legal, vem de né? uma família com uma mãe cabeleireira, um pai torneiro mecânico, ensino fundamental concluído, assim, no máximo, Sim. então faz realidade, faz mudar, sim. Eu acho importante trazer essa história real, essa trajetória, porque tem muita gente que pensa que, já é advogado, já nasceu em berço de ouro, já ganha milhões. Nossa, E imagina. imagina, né? Uhum. Isso Quem sabe a realidade. é o mínimo do mínimo que 10, 5% acho que do pessoal que é advogado já consegue ter isso, mas porque já vem de uma família que os pais são Muito estruturada. advogados, tem sobrenome forte, e a gente sabe que hoje em dia isso conta bastante. Que no Sim. meu caso, eu acredito que no seu também, a gente teve que lutar muito, né? Tá Mas é lutando, né? possível, Mas é né? possível. Não é uma coisa que também, então, porque eu não tenho um sobrenome, eu não vou conseguir. Dá pra fazer, mas não Sim, é tão mais, como fácil, vai, né? mais difícil, mas dá pra Sim. conquistar. E como foi esse início? Aí se formou, pegou a OAB e já foi abrir um escritório? Atual, eu tirei o OB, tipo assim, em janeiro. Março eu já tava com o meu token, já tava fazendo cartão, fazendo tudo que você possa imaginar para começar a advogar. E aí a gente ainda começa naquilo, né? Começa em casa, fazendo home office. Só que eu comecei, como eu sou uma pessoa conhecida na Na região onde eu região? moro, eu acabo tendo muita indicação. Que bom. E aí meu escritório começou a crescer, muita indicação, um indicando o outro, tanto que eu falo que o pessoal me cobra bastante que eu preciso aparecer mais na rede social, tudo, mas eu não preciso necessariamente da rede social. É importante, eu quero fazer? Sim. Sim. Mas a demanda que eu tenho do escritório de indicação é muito boa. Nossa, que legal, né? E Uhum. já foi ali, começou, aí precisou até migrar para um espaço físico, Foi, aí eu fiquei mais ou menos um ano, mais ou menos, em home em office. home office, depois eu já aluguei um escritório e Uhum. já comecei a atuar mesmo no meu escritório, trocar os processos, e aí foi crescendo. Que legal, doutor. Eu gosto de saber, assim, né, que começou, deu as caras, porque eu demorei. Eu falo, eu fiquei uns Uhum. 8 anos trabalhando pros outros ainda. Mas é porque eu me senti um pouco Insegura. insegura de Aham. abrir o meu. Mas também quando eu abri o meu, eu falei, daqui pra frente, não tem volta. Sim. E tem que É, ser assim, né? tem, porque. Sempre precisa pensar em crescer, né? Porque eu vejo Sim. advogados aí hoje em dia com 25, 15 anos de advocacia e tá ali naquela mesma coisa. Eu não consigo ter esse É, pensamento. sem acomodar. Isso, então eu tô na região, mas daqui 3, 4, 5 anos eu não quero estar mais ali na região, eu quero ir pra um lugar mais. Com uma região mais valorizada, para crescer com novos clientes, né? Porque infelizmente Sim. isso conta também. Para o advogado que está começando, ali você começar na região, ok, beleza, mas com o passar do tempo a gente tem que ter esse pensamento, né? Jogar pro De universo expandir, sim. pra realidade mudar também. Perfeito, doutor. E qual a sua maior dificuldade nesses primeiros anos aí? Porque eu acho que ainda você tá nos primeiros Sim. anos, mas já tem um resultado, já tem aí a possibilidade até de daqui a pouco mudar, né, da Uhum. região. Mas qual foi o seu maior desafio? Teve algum momento ali que você falou, poxa, aqui pegou. Eu acho que o grande desafio para o advogado hoje em dia é a atuação realmente do Poder Judiciário. E eu não tô aqui para falar sobre crítica do Poder Judiciário, eu não tô falando que eu não gosto do Poder Judiciário, tem algum juiz ou ministro que eu odeio. Não, não é isso, até mesmo Sim, porque eu sou advogado e acredito que no Estado democrático de direito o Poder Judiciário é essencial, sim, independente das falhas e erros que tenha, mas é importante. Eu acho que o advogado iniciante ele vai sofrer um pouquinho aí para se encaixar, porque cada juiz pensa de um jeito, uma vara trabalha de um jeito, a gente tem decisões hoje em dia que é muito complicado da gente lidar. Então, assim, como que eu explico? Vou dar um exemplo. Como que eu explico para um cliente que ganhou 10 mil numa ação de indenização por danos moral e o mesmo cliente com a mesma ação ganhou R$ 2.000? sim. E assim, E situações idênticas. idênticas. Eu tenho um caso, por exemplo, que são três amigos que foram viajar. Ah, Na mesma viagem,
E cada um teve uma sentença diferente. Então, cadê a segurança jurídica disso, entendeu? É muito complicado. E fora isso, tipo, juiz pedindo pra você reconhecer procuração, É. falando que você faz advocacia predatória. E não, eu não faço advocacia predatória, eu nem tenho essa quantidade toda de clientes para caracterizar, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade do advogado. E óbvio, né? Quando você começa, a insegurança financeira que você tem é gigante, né? Você fala, meu Deus, tô aqui um dia. É aquele meme, né? Um dia você tá com 100 mil na conta, no outro dia você deve estar 10 mil negativo, sabe? É bem estável, né? Uhum. Acho que todo início, acho que qualquer negócio, na verdade, até você se estabilizar e começar realmente a ter aquela provisão, né? Todo Sim. o dinheiro entrando. Mas eu acho que pra gente, advogado, acho que é um pouquinho pior porque a gente tem a morosidade do judiciário. Sim, a gente trabalha além da expectativa do cliente com a morosidade do Exatamente. judiciário e também essas sentenças que não se Não, e aí, ligam aí você tá sempre recorrendo, aí uma coisa que era pra ser rápida acaba levando um tempo muito mais maior. tempo. E aí você fica naquela corda bamba explicando pro cliente, olha, eu não tenho o que fazer, eu não. Às vezes eu falo pro cliente, só se eu chegar lá, colocar uma arma e colocar apontar pro juiz. Falei, ó, juiz, dá o despacho que a gente tá precisando. É, Porque é triste, é né? Mas complicado. é o que a gente tem que saber lidar. E qual foi o seu primeiro caso, você lembra? Meu primeiro caso foi uma ação trabalhista pro meu pai. Ah, o seu pai foi o seu primeiro Foi o meu cliente? primeiro cliente. Que Ele legal. trabalhava numa empresa, ele é torneiro mecânico, como eu havia falado, Sim. e ele trabalhava sem registro nessa empresa. Ah, E já sabia que ele trabalhava sem registro, sabia que não podia, só mas aguardando ali. mas hoje em dia a gente sabe que. Acho que a gente mais pra frente consegue estar nesse tema sobre pejotização. Mas no caso dele não era nem pejotização, tá? Era Ele. só informalidade total Informalidade mesmo. total mesmo. E aí eu peguei a OB, montei a petição, o primeiro protocolo foi a dele. A ação foi procedente, ganhou, conseguiu o registro, reconhecimento de vínculo, o reconhecimento dele previdenciário futuramente, né? É, Porque que é muito importante legal. as pessoas falarem, a ação trabalhista é só sobre direito do trabalho. Não, Não. vai refletir no direito previdenciário também, porque a falta de registro Vai impactar vai no impactar. tempo? E aí foi a minha primeira ação. Aí depois veio os parentes, né? Que já digo, não atue para parente. No começo, ok, mas depois foge disso porque é dor de cabeça. É verdade, né, Nossa, é doutor? muito difícil trabalhar para parente. É difícil, eu acho que parece que não é pra ser mesmo, porque aquele processo que era tudo ali, né? Você já tem uma expectativa média, tudo acontece. Tudo de errado, né? Tudo Parece que. acontece, tudo atrasa. E aí parece que por você ser da família, você É pode ser pior mais ainda. crucificado ainda, né? Porque É, o que o cliente não faz por você, falando mal, a família vai e faz. vai fazer. E já teve algum momento que você pensou em desistir da advocacia? Você falou, não, vou vender água de coco na praia, chega, essa palhaçada. Então, acho que desistir, eu acho que eu não tive esse pensamento ainda, até mesmo porque eu sou jovem, né? Na profissão, mas eu acredito que a gente passa umas situações que, tipo assim, porque algumas situações não afeta só você, né? Advogado, afeta outras pessoas e Sim. você vê injustiças realmente acontecendo, E sabe? acontecem injustiças, né? E aí eu acho que isso é o que mais pega a gente, porque às vezes as pessoas acham que o advogado é só aquela pessoa que tá ali pelos honorários e tá tudo certo, acabou se deu certo ou não. Pelo menos eu não atuo assim, não sou advogado que pensa assim. E não se sustenta, eu acho, né, doutor? Se você só Não, atua pra honorários, acho que é muito vazio. sim, A gente precisa dos honorários. Ninguém tá claro, aqui falando, ai, não precisa de dinheiro. sim, Não, a não. gente precisa. Mas eu acho que tem que ser algo maior que isso, né? Tem que ter alguma outra motivação além dos honorários. Uhum. Mas que bom, né? Eu falo que eu já tive, mas não sou eu a entrevistada hoje. Eu acho que a questão de desistir da advocacia é mais, acho que a nossa atuação no dia a dia, sabe? Os percalços que a gente tem com o Poder É Judiciário. lidar, né, com as frustrações Uhum. nossas, do cliente e essas surpresas que a gente tem no meio do caminho, dessa jurisprudência que muda O tempo inteiro. Uhum. completamente. É É complicado. desafiador. Isso. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de sofrer, eu Sim. acho. Eu me apaixonei pelo direito, porque na primeira aula que eu tive com o professor de direito penal, inclusive, o Fagione, ele era promotor, se eu não me engano. E assim, eu saí da faculdade e falei, meu Deus, é isso que eu quero pra mim.
E aí ele trouxe esse olhar mesmo, sabe? De você olhar pro direito, não só como direito penal, mas pro direito assim como um olhar social, que você tá ali e a vida depende de você, pessoas dependem de você, Envolve. saúde da pessoa que tá ali. Então o direito é apaixonante, pelo menos eu me apaixonei por ele. Eu Ah, gosto muito do que eu faço. não, e aí isso ajuda bastante, né? Porque aí a Uhum. gente se motiva nessas situações que você fala, ai meu Deus, não acredito que isso Então, é o aconteceu. que eu sempre falo, pessoal, o direito tem muita coisa que deixa a gente meio cansado, sim, mas tem muita coisa boa também. A gente não Sim, pode ser só. desonesto e falar que eu sofro todo dia, não. Não. É, o Tem dia direito que você tem os fala, seus ai, louros, né? sim, você fica super contente com aquela decisão que você batalhou ali, que consegue, às vezes, mudar o Uhum, destino de alguém, né, sim, financeiramente, ou sei lá. E é o nosso trabalho, né? É, tem o exatamente. nosso trabalho ali envolvido, é bem legal mesmo. É, o direito, ele... E nessa mesma conversa, teve algum processo seu que te marcou, assim, você falou, nossa, esse caso aqui eu vou lembrar pra sempre. Acho que o do meu pai é um caso específico, né, Sim, por por ser ser o meu seu pai. pai, obviamente. Mas um caso muito importante que eu tive foi de uma condenação de um cliente. Eu fui apaixonado por direito criminal. Então, no começo, eu atuei bastante. Bastante não, eu fiz alguns casos na área criminal. Uhum. Porque eu gostava. E eu tive um cliente que ele foi condenado por tráfico em segunda instância. Ele teve a ação penal dele trancada em primeira instância. O juiz entendeu que as provas colhidas foi colhidas de forma ilegal, não tinha justificativa para abordagem policial, enfim. Vários requisitos ele usou para fundamentar a decisão. O Ministério Público recorreu Recorreu. e ele foi condenado em segunda instância. E aí ele caiu no tráfico privilegiado, teve várias situações no intermeio desse processo, e aí ele acabou começou a execução da pena, ele ia começar a cumprir a pena, e eu entrei com recurso, é, fui até o STJ com habeas corpus, e esse habeas corpus foi julgado de ofício, ele foi absolvido da condenação, e aí esse foi o caso mais emblemático que eu tive. Nossa, mudou totalmente, né? Totalmente. Ele ia ser condenado, já ia cumprir a pena, e a gente conseguiu a absolvição, o trancamento da ação penal definitiva mesmo. Eu admiro quem atua também nessa área daí do criminal, né? Mas eu falo, eu nunca tive vontade. Porque eu acho que deve ser mais ainda, né? Porque você Sim, tá lidando com a liberdade da exatamente. E pessoa. nesse caso, era uma pessoa que, pai de família, trabalhador, Sim. na própria delegacia, no inquérito policial, foi assinado o termo circunstanciado para ele ser liberado como uso próprio, e a condenação completamente sem sentido. E engraçado, né? Que às vezes o promotor ele poderia ter percebido isso e insistiu, né? Insistiu. Não, e o tribunal reformou, né, a sentença de primeira instância. E quando foi para a segunda instância e começou a execução da pena, o crime privilegiado, ele o início do cumprimento da pena é aberto. E eles queriam colocar ele no semiaberto. Olha. E é súmula do STJ, do STF, falando que o tráfico privilegiado é no aberto. E aí eu fui brigando pelo aberto, não tava nem brigando Pela pela absolvição. absolvição. Porque assim, teve muito problema. O Ministério Público errou a peça do recurso e eles aceitaram a peça errada. Assim, foi uma loucura. E aí o STJ conseguiu salvar esse processo aí. Haja coração, né, Haja doutor? coração. Imagine a mãe desse rapaz, ele tava respondendo em liberdade, né? A Sim. família, o desespero, Nossa. mas deu certo. Ah, que bom, né? Uhum. Que bom. E E aí outros casos de realmente marca. saúde, né? Que eu também, como eu faço consumidor, Sim. contra convênio, liberação de cirurgia, medicamento, então isso também é bem legal. É bem legal e importante, né? Que Sim, tenha. nossa, o convênio é complicado. Sim, eu trabalhei numa seguradora, eu sei que eles fazem. Eu falo, meu Deus. Eu recebi a pasta pra defender, né? A seguradora, eu falava, Uhum. não tem defesa. Como que eu vou defender isso aqui? Gente, ó, teve um caso bem específico, esse aqui é legal, você fez eu lembrar. Era uma cliente, ela precisava de uma cirurgia, aí não foi nem contra o convênio particular, foi contra o Estado mesmo. Ela Hum, estava com órgão exposto, né? Não vou expor muito o caso, mas ela estava com órgão exposto e o Estado falou que a cirurgia dela era uma cirurgia que daria para esperar, que não era uma cirurgia de nossa. urgência. E aí eu tive que entrar com processo, com pedido liminar, e a gente conseguiu, em uma semana ela conseguiu fazer a cirurgia dela. Nossa, muda mesmo a vida, Imagina uma né? mulher nessa situação. Legal, doutor. Que bom, né? Que te encontrou. Uhum, sim. E te encontrou preparado para auxiliar. E teve alguma situação que mudou completamente a sua visão da sua advocacia, da sua forma
lidar ali com os clientes, o escritório, enfim, alguma situação pontual? Eu acho que a gente precisa ser o quanto mais claro com os clientes, Honesto, honesto, transparente, transparente. porque eu acho que deixar as coisas meio que subjetivas ou subentendidas acaba te gerando uma dor de cabeça que não é interessante. Sim, Eu acho que documentar tudo é muito importante, porque eu já tive problema nessa coisa de, doutor, na urgência você acaba deixando contrato, documento para assinar depois, e aí na hora de discutir isso daí vai virar uma bola de neve. sim. Então eu acho que isso é fundamental, documentar tudo. Eu passei a gravar conversas no escritório, porque às vezes o cliente vai lá no escritório, a gente conversa uma coisa, aí o cliente manda, sai do escritório perguntando uma outra coisa e fala, mas você não me falou isso. Eu falei, não, peraí. Falei assim, tá aqui gravado, no tempo 10 minutos e 53, eu falei exatamente isso pra você. Então acho que uma dica e uma orientação é, grave, informe o seu cliente que as conversas são gravadas, né, pra não parecer que você tá querendo manipular nada. Sim. Mas é importante gravar, documentar tudo sempre, sempre. É importante mesmo, até para o jovem advogado, né, que pode estar assistindo, e não comece nada sem um contrato firmado. Uhum. Esse Nada de negócio de boca. boca, Uhum. olha, já me decepcionei Gente, bastante. faz qualquer coisa, chama um amigo que é advogado, pega um contrato na internet, vai você lá, arruma, mas Sim, não não deixa faça nada. na informalidade, porque você vai ter dor de cabeça. Com certeza, né, doutor? Nossa. E o que te levou? Eu vi que você começou ali no criminal, fez algumas ações, desse Uhum. caso aí bem emblemático. E depois, por que que você foi pro empresarial, consumidor? Foi automático, foi puxando, sabe? Eu comecei, criminal foi aparecendo menos, e aí eu fui mais para área civil, convênio, aí a pessoa tinha uma empresa e o convênio era feito pela empresa, aí vai se comunicando uma área com a outra, né? Então o empresarial se comunica com o trabalhista. Então Sim. automaticamente a empresa às vezes tem funcionário e acaba gerando uma demanda trabalhista. E aí uma coisa vai puxando a outra. Ah, que legal. Então meus clientes foi bem meio que um foi puxando o outro. O mercado, então, que te trouxe o que ele precisava e você foi E a minha segunda fase da UB, ela foi em trabalhista, né? trabalhista? Então eu acabei tendo mais afinidade com o direito trabalhista. Sim. E aí automaticamente fiz a ação do meu pai, e aí o boca a boca no bairro vai correndo, né? O resultado, eu acho que ajuda, né? Quando você Sim, tem um bom resultado, você entrega ali o que é esperado. Tudo bem que tem vezes que a gente não consegue não alcançar. A consegue. gente tenta, mas Uhum. não alcança o mesmo objetivo ali que estava buscando. Mas eu acho que o resultado valida bastante. E aí as pessoas começam a nos procurar. Exatamente. Eu acho que, assim, não me glorificando, né? Mas acho que eu atuo bem. E eu acho que muitos advogados que são antigos precisam se atualizar. Hoje a gente tem jovem advogado que dá de 10 e muito advogado por aí. Sim. Eu digo assim que eu já tive experiência de atuar em litígios contra advogados mais experientes que eu olhava a petição ali, uma contestação e falava, meu Deus do céu. Então assim, a gente precisa de atualização. Hoje a tecnologia está crescendo, tá aí, todo mundo tem a tecnologia na ponta da mão, então acho que é Sim. fundamental. E essas áreas, elas acabam se complementando, né? Porque aquele mesmo, que nem o doutor falou, aquele mesmo que tinha um plano de saúde com alguma situação, era empresário que depois tinha um problema trabalhista. Exatamente. E aí, pela sua boa atuação no primeiro, já Uhum. acabava te buscando pro segundo. Isso. Ah, é bem legal, né? E é bom, eu acho que valida quando o cliente volta ou te indica. Nossa, com certeza. Acho que a melhor coisa é a indicação do cliente, porque ele realmente viu que você tem um bom trabalho, que você atendeu a expectativa dele e está te passando para Sim. outras pessoas. Não, é o maior feedback, né, que a gente Aham. pode receber de um cliente satisfeito é a É a indicação. indicação, com certeza. Ou ele retornar com algum outro caso, né? Falar, também tem agora esse outro Isso. E problema. acontece muito. A gente, quando acaba fazendo um bom trabalho, isso é natural de acontecer com o cliente, né? Indica que você tá indo no caminho certo. Se você tá tendo pouca indicação, Alguma coisa está de errado aí, alguma coisa está acontecendo. vê aí o que você tá fazendo, porque alguma coisa tá errada, né, doutor? Sim. Porque acaba acontecendo, é natural, porque Sim, a pessoa a fala, minha área também. Muita gente acaba, eu consigo ali, né, algum benefício, alguma coisa, e aí lembra do vizinho, do porteiro, de alguém, me Uhum, indica. Parece que fica com uma dívida, né? Que sim. eu resolvi, preciso falar dela pra alguém. A área empresarial em si ela é um pouco mais restrita, vamos dizer assim, né? Sim, são Porque mais, são poucas pessoas, né, que... então eles acabam tendo um pouco mais de restrição. Mas quando você presta uma boa assessoria jurídica empresarial, eles acabam indicando para quando algum amigo, alguma outra pessoa que é empresário também tem algum problema. Agora, na área trabalhista,
o boca a boca faz É muito. fundamental. Porque às vezes a pessoa tá ali na empresa, você ganhou a ação trabalhista dele, E já ele tem vai os amigos da empresa, fala, o advogado tal é muito bom, ganhou a minha ação, vai indicando, entendeu? Isso é muito. O boca a boca na trabalhista é fundamental, É, né? É o que garante aí bastante vir, né, a recorrência dos clientes. sim. E é interessante que às vezes você fica até conhecido na própria empresa. Não, E aí ela já sabe e faz acordo, né? Ela isso. não Então fica o insistindo. advogado chega lá pra você da empresa e fala, olha, doutor, você tem mais alguma outra ação com a gente? Você não já quer Já adiantar? quer resolver. E isso é Acontece verdade. muito, acontece. Legal, doutor. E como tem algum perfil ali? Você falou que o empresário acaba te buscando, mas Uhum. você não é limitado aos empresários, né? Você atua nessas outras áreas, consumidor, E o trabalhista, trabalhista, sim. E no e escritório eu faço parcerias. também faz Faço parceria, parceria. legal. Então, previdenciário eu não faço, não entendo nada de previdenciário. Ah, eu entendo. Aí eu pego e passo pra Faça um alguém. parceiro. É importante, né? Criminal, eu não faço mais porque eu precisaria parar para estudar. Eu não vou atuar numa área que eu não tô há tempo sem atuar, só para ganhar dinheiro e eu não consigo trabalhar assim. Então, passo para alguém também. Alguma questão tributária, Sim. vou sempre fazendo parceria, ou se alguém que trabalha comigo no escritório consiga fazer, ok também. É interessante, porque aí você consegue atender o cliente, manter ele ali, né, Uhum. próximo. Ganhar o honorário e ainda ajudar o amigo, né? Exatamente. E Porque eu a acho que advocacia é isso, né? e é interessante a gente fazer parceria realmente, porque eu falo, todo mundo ganha, Sim. né? O advogado que às vezes não teria acesso àquele cliente, o advogado que vai receber Uhum. também honorários ali na divisão. É muito, muito interessante. E eu falo, o que me projetou no mercado foi parceria. Sim. Porque no início, assim, eu tinha um escritório novinho também, e aí eu comecei a falar pra todo mundo, ó, faço previdenciário, porque eu sabia que quase ninguém fazia. Uhum. E eu tive muitos contratos de parceria no Que início, legal. que possibilitou eu abrir uma escritório. E Uhum. hoje é uma parcela importante, mas não é a maior parcela, mas no início foi Sim. fundamental ali. E assim, formalize também o contrato de parceria, Isso, gente. Porque também. senão você vai ter dor de cabeça com o colega também. E para É. evitar, é melhor já formalizar um contrato ali e deixar tudo certinho. E aí fica tudo claro, né? O que que é Isso. a minha responsabilidade, o que é a sua e como vai ser essa divisão. Uhum. Porque aí não fica aquele, não foi isso que a gente combinou. Porque Aí aí você vai. um vai ser. Porque assim, eu acho que parceria depende da parceria. E parceria você faz tudo e a gente só divide os honorários? Isso não é parceria. Não. É Então, assim, indicação, né? é Na verdade. indicação. Então, vamos melhorar esses honorários aí. Sim, Agora, ó, você faz isso, eu faço aquilo, eu te ajudo nisso. Ó, é sua área, você que vai fazer, se vira aí. Aí sim. é outra realidade, entendeu? Então, Tudo formaliza, conversado. conversa. Conversem, mas não percam a A possibilidade, oportunidade. né? De fazer uma parceria ali, de ter uma outra área que às vezes você nem tem na placa, você não se Uhum, posiciona, mas o cliente traz. sim, Na minha área, por exemplo, inventário. Aparece muito inventário, porque às vezes eu atendo o cliente ali numa situação de uma doença mais grave e acaba falecendo. Aí os herdeiros buscam depois a pensão, mas uhum, também a questão dos bens, né? sim. E se eu libero ele para o inventário, por exemplo, eu já perco uma Já ia parcela perder. ali. Sim. Então é importante ter esses parceiros aí de confiança também. É, Principalmente de confiança, sim, né? com Não dá certeza. para pegar qualquer um, não. E você. Quais os erros que você acha que o empresário comete mais? Sim. Que você percebe ali no seu escritório e você fala, nossa, Esse inferno de pejotização. todo Gente, pra mundo quer que o pessoal. pejotizar todo mundo. É o que eu falo. Às vezes, o cargo que eles querem contratar PJ não cabe. E aí eu falo, você vai ter problema. Não contrata PJ. É melhor você ter um gasto um pouco maior com o registro, com a Sim. formalização do funcionário, do que você tomar uma ação Lá na trabalhista de frente. reconhecimento eu já peguei ação de 200, 150 mil reais por uma empresa que eu não trabalho com empresa de grande porte, mas empresa de médio porte e Impacta pequena muito. empresa é uma puta bomba na questão financeira da empresa. Sim. Então, assim, e aí eu vejo muito advogado falando, porque a PJiza, contrata PJ, contrata PJ. E assim, nem sempre é o ideal. Aquela função é adequada, você precisa daquele cara todo dia na sua empresa, esse funcionário, ele tem a subordinação, ele pode trabalhar para outra empresa. Sim. E aí, tipo, o cara quer um CLT Ele só não quer os encargos do do CLT, né? CLT. Mas ele quer um empregado. E aí, futuramente vai dar problema e não vai ser legal. E dá mesmo. E eu falo que não é bom pagar pra ver, não, porque a conta é alta, né? Sim, E a trabalhista é sem dó, né, doutor? é sem dó.
Se, Bloqueia tudo. se tiver uma testemunha boa, porque às vezes Então. a prova testemunhal, às vezes não, né? A prova testemunhal no direito do trabalho é fundamental, né? Mas às vezes até mais do que a prova documental em si. E contrato social. Os Sim. contratos tudo feito de internet, aí o sócio quer sair, o sócio falece, e aí é uma briga pelas cotas empresariais, e aí também isso é um inferno. E a pessoa, ela não pensa naquele documento que é Como tão algo importante. importante, isso, que é tão importante que a gente Uhum, sabe, como algo que é relevante a ponto de buscar primeiro uma consultoria sim. para fazer o documento bem claro possível, porque fica muito omisso, né, esses Eu peguei, modelos. eu peguei uma vez uma ação um dos sócios faleceu, e aí tinha, no contrato social não tinha nada sobre sucessão do sócio, Sim, e aí vai aplicar a regra comum, que é a venda das cotas, mas os filhos queriam assumir a parte da empresa, só que não estava estabelecido no contrato, então imagina o litígio que virou isso. e doutor, hoje muitos estudantes estão ali ainda na faculdade já falando, nossa, eu vou sair da advocacia, né? Vou abrir meu Uhum. escritório, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar milionário. Essa é a realidade? Sonho, né? Aí ele acordou da cama, caiu, porque a gente sabe que não é essa a realidade. A não ser que você venha de uma família muito boa, que você possa ter um De contratos berço? milionários aí com Sim. empresas e grandes É. escritórios. Mas não é essa a realidade. A gente sabe muito bem que você saindo da advocacia, você vai trabalhar muito, vai penar muito aí, porque isso que a pessoa vende na internet é pura ilusão. O Total. pessoal aluga carro, faz viagem, monta foto e posta lá na internet, e o pessoal tá comprando isso como se fosse o segredo da prosperidade. E a gente sabe que isso é ilusão. As pessoas estão vendendo ilusão de sonhos que não vão ser realizados. Esses gurus, né, que falam, 100 contratos por mês, 50 contratos por mês. Gente, vocês imaginam a estrutura que uma pessoa precisa ter para dar conta de 100 contratos no mês, né, doutor? Ah, pelo amor de Deus. Aí Vamos você vai. combinar. E assim, é que o pessoal também. É que eu falo, a internet virou um mundo, tipo assim, sem A limite, né? parte, né? A pessoa fala qualquer coisa na internet, a pessoa acredita naquilo como uma verdade absoluta. Só Sim, que assim, coisa simples, a pessoa pesquisa o nome, joga o B, você vai ver que a pessoa tem três 10 con... processos, Pior, né? 12 processos Aí eles sabem a desculpa que eles dão? Ai, eu não boto o nome OAB, boto o nome do do sócio. sócio. Aí Ou, nunca tem ou sócio. do escritório, ai, meus clientes são todos particulares. Não, 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 não gente, fecha, não né? fecha, a conta não Então, fecha. assim, dá para ter resultado financeiro, mas isso é construído. Sim, o que pode acontecer, que às vezes acontece, é você pegar um cliente bom e ter a sorte de falar, o cliente ter uma puta de uma ação e você falar, caramba, a ação ser boa ou um Isso. contrato ser bom de honorários, e Fechar um aí acordo ok. alto, né? Uma situação ali pontual que você deu Sim, uma sorte. eu fiz uma questão empresarial de contrato, uma dissolução social, e a empresa era uma empresa boa, então assim, eu tive a sorte de ter um honorário bom naquela ação, que realmente foi quando me deu um fôlego para eu poder abrir o escritório e poder atuar um pouco mais tranquilo, ter uma segurança. Sim. Mas foi uma sorte que eu tive, Não é uma regra, uma né? regra. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas não quer dizer que vá Não é acontecer. garantido, né? E qual conselho você daria ali pro advogado que tá pegando a carteira lá na solenidade? Se encontrasse um advogado ali, qual conselho você daria? Primeiramente, daria os parabéns, porque a gente sabe o quanto é Suado. suado a gente ter a nossa carteira da OB. E falaria pra ele: olha, força, não desiste, que as coisas vão melhorar. O começo vai ser difícil, mas vai dar certo. A advocacia é uma profissão linda, independente de qualquer coisa. O fato de você ser advogado, isso já vai te trazer uma relevância social por si só. Sim. Então, não desista, pega aí, agarra. Vai buscar conhecimento, a tecnologia tá aí, usa a tecnologia a seu favor para você poder crescer e se tornar aquilo que você sonha. E eu falaria também, fale pra todo mundo que você virou advogado. Isso. Porque é bom, né? A Quem não é visto não é indicação, lembrado. a indicação, os primeiros clientes ali pra você sentir realmente que virou advogado. Porque eu acho que fica um limbo, né? Fica. Até a gente realmente sentir
Assim, o pessoal fala, às vezes tem advogado que critica, eu não perco tempo em comissões da OAB, mas, gente, querendo ou não, as subseções, as seccionais, ela acaba tendo, você tem network, você acaba fazendo Estrutura. parceria, conhecendo outros advogados, e isso acaba trazendo uma relevância para você, a questão não só de network, mas educacional também, de conhecimento. Às vezes tem uma dúvida no processo, quando você começa, você não sabe nem protocolar um processo, porque na faculdade não te ensina isso. Não tem essa parte do EPOC, o ESAGE, o Estágio, TRF lá, o PJE. PJE, ninguém te ensina, né? Aí sai lá um despacho, e aí cada juiz tem um despacho diferente, e aí você fica meio perdido. Então, assim, o network vai acabar te ajudando nessas situações. Aí esse aproximar da OAB é importante, eu também acho assim, eu defendo muito, eu sempre fui muito próxima da OAB, da seccional. Sim. Agora a gente tá próximo ali na subseção, né, que a gente é da mesma subseção. Mas eu acho que é importante porque você aprende com outros advogados. Tem aquele advogado que você fala, não quero ser também, não quero ser Isso. esse. Nem próximo daquilo. Então você já teve uma referência também de como não ser, na verdade. E essa questão de network é importante porque às vezes você conhece um colega da trabalhista. E aí ele tá com a demanda que é da sua área. E você fala, nossa, eu atuo nessa área, vamos ver, né? Se a gente pode fazer uma parceria e tudo mais. Isso possibilita você começar realmente. E coisas do dia a dia, realmente, né? Porque eu tenho isso bem fresco na minha memória, que o meu primeiro processo que eu distribuí teve um indeferimento de justiça gratuita do meu cliente, e aí eu tinha que fazer um agravo. Aí eu falei, tá, mas como que eu faço o agravo? No sistema. A Onde eu peça eu sei, coloco. a peça, Sim, ok. a Eu peça a gente tenho sabe. conhecimento técnico para isso, mas Isso. é no processo de primeira instância, eu tenho que entrar no PJ em segundo, no ESAGE em segunda instância, o que eu faço? O procedimento, O né? procedimento em si do dia a dia a gente não tem na faculdade. Não Então tem. você aprendeu no estágio, e normalmente no estágio você não aprende a fazer protocolos de recursos, essas coisas, a não ser que seja um estágio Não. muito bom. É mais raro, né? O Aham. advogado, ele não, acho que não confia tanto. Não. No estágio ali você vai fazer as pecinhas do dia a dia, Você só vai fazer a parte mais operacional, né? Você não juntar vai fazer o guia, recolher custo. protocolo. E a gente fica meio perdido. E aí a gente tem que buscar o quê? Ou a tecnologia ou alguém conhecido que tenha mais experiência que você. Sim, tem E que é o que a ter gente faz. Então, o que eu fiz? Fui pesquisar na internet, vídeo. vídeo. É, se É. vira, você não é Se quadrado. E é muito bom também, né? Porque você vê que, não sabia, hoje já sei. E se um dia precisar ensinar alguém, você já sabe até passar também esse conhecimento. E o que você faria de diferente? Então, vamos pensar lá. Você tá lá pegando lá a sua carteira. Aí, fez lá o juramento que a gente faz. O que você falaria? Não posso fazer isso. Aí usar a rede social como meio de comunicação. Porque eu sou meio travado com relação à gravação de vídeo. Eu tenho um pouco de limitação, eu confesso. Sério? Não Sério. parece. Nossa, parece Achei que. tão desinibido assim. Não, então, Né? aqui ok. Mas eu pegar e fazer, eu acho que eu tenho um pouco Entendi. de limitação com isso. Eu acho que eu atuaria mais nessa questão de usar Produção. de produção de vídeos, de conteúdo. É uma coisa que eu quero me aprofundar agora, mais pra frente. Mas como eu tô com uma demanda grande no escritório, eu tô um pouquinho sem tempo, mas é uma coisa que eu quero muito fazer. E é Então, eu acho importante, que o né? primeiro passo é eu usar a rede social para disseminar Seu seu conhecimento, conhecimento, sua profissão, se as áreas que você posicionar. atua. Eu falo que o cliente, ele nos pesquisa. Uhum. Ele vai. Igual a gente faz isso também. Você vai contratar um Sim. arquiteto, você vai Deixa eu contratar. ver como que é Deixa eu as ver os obras dele. projetos dele. Aham. E por que ele não vai fazer isso com o doutor? Claro, com certeza. Então, é importante mesmo. E, Eu já faço bastante tempo, mas eu falo, a gente só melhora fazendo, viu? sim. Se você ver o meu primeiro vídeo, é triste. Mas eu precisava estar ali pra poder Sim. chegar É hoje. que eu acho que eu sou um pouco crítico comigo. Então, assim, eu até gravo o vídeo, só que aí eu começo a olhar. E aí, o que eu quero pensar, o que eu tô pensando? Pedir pra alguém gravar e a pessoa edita e já publica. Sim, sem olhar. Porque se eu olhar, eu começo a achar que não tá legal, aí eu começo. Nunca é o perfeccionismo, né? Isso me Nunca tá atrapalha bom. bastante com relação à rede social. Não, mas é importante. E que bom que você tá reconhecendo, né? Sim, porque as Que... pessoas falam, rede social, mas. blogueirinho, Isso, não vou ser não blogueirinho. Não consigo. tem nada a ver, né, doutor? É. Hoje é necessário. É o que eu falo, a rede social, ela é uma parte do nosso trabalho. Não é mais só o Sim. hobby, o lazer. Faz parte do trabalho do advogado estar na rede social também. Sim, e tá tudo bem você não saber atuar na rede social Sim. como todo mundo, porque você abre a rede social que tem
performando, o advogado né? cai no celular, né? E tá tudo bem você não ter essa mesma performance que outros advogados, Sim. mas eu acho que é importante, eu acho que o advogado que está começando, ou quem não atua, precisa dessa questão da rede social. Perfeito, concordo, viu? E qual é a habilidade que é mais importante? É o conhecimento jurídico ou o relacionamento? Acho que, nossa, difícil essa pergunta, hein? Mas acho que o conhecimento. O O conhecimento? conhecimento. Eu vou discordar. Eu acho que você precisa ter bons relacionamentos e você pode depois correr atrás do conhecimento. Dependendo da. Porque, por exemplo, essa ação que você teve que foi significativa, Uhum. quem trouxe essa ação? Relacionamento. Então. Sim. Se for pensar por esse lado, faz Mas é sentido. importante conhecimento também, não é pra Sim, descartar, né? Mas eu acho que sim. relacionamento ajuda bastante também. Porque eu acho que o conhecimento, a questão do operacional, de você saber o que você está fazendo, te dá um certo alívio, porque você buscar informação, às vezes a informação que você foi buscar não é uma informação correta, e Ah, às vezes um sim. erro no processo a gente É sabe que fatal. é fatal, Fatal. acabou. Então, se você vai protocolar um recurso e protocola o recurso rápido, Errado. sinto muito, e aí você vai ter que arcar com a responsabilidade disso. Sim, sim. E ainda mais um conhecimento técnico, né? Então, É. a OB vai pegar no seu pé pesado. Tem que ser os dois, na verdade, então, né? Não dá pra É, descartar nenhum. Tem que sim. saber o que tá fazendo, mas tem que ter bons relacionamentos Sim, não, eu também. acho que o relacionamento é fundamental para você crescer como advogado. Uhum. Mas o conhecimento técnico É base. é base É para você base. poder crescer nisso. Porque mesmo que você tenha um bom relacionamento, se você não prestar um bom serviço para aquele cliente, É. ele não vai te indicar. Não vai e é uma vez só E é também, uma né? vez só. Porque se você fizer alguma coisa errada para ele, falar, esse E um advogado cliente aí. insatisfeito é pior do que um cliente satisfeito. Uhum, Que ele espalha pra todo mundo. sim. Pra você não falar mal quando acontece alguma coisa, você sair falando mal. Sim. É a Ah, eu fui no mesma coisa. médico péssimo lá, nem olhou na minha cara. Vai acontecer a mesma Exatamente. coisa. A gente sempre tem que pensar, né? Tem que tomar cuidado com essas situações. E como você enxerga o uso da IA na inteligência artificial, assim, na advocacia? Você é a favor? Você acha que é uma ferramenta? Ou você é aqueles advogados que eu não uso IA? Gente, é um absurdo quem fala que não usa IA, tá? Tá Tá mentindo. mentindo, porque a IA é revolucionária para Advocacia. advocacia. Ela traz agilidade para aquilo que você está fazendo no dia a dia. Petições simples que você não precisa de cumprir despacho de juiz. Você joga a IA lá, a IA faz isso para você. Ela Sim. te dá o número do processo, o nome das partes. Você precisa saber usar. Eu acho que a tecnologia tá aí, a gente precisa usar. O tribunal usa, o juiz está usando, por que o advogado não vai usar? Eu acho uma puta de uma bobeira. Advogado que fala, ai, eu não uso IA, ai, eu não gosto de usar IA. Mentira. É, Não usa e não fala que não usa porque não sabe usar e porque não conhece. Só se for por isso. exatamente. E não sabe aproveitar o melhor, O- né? Porque é tecnologia. Você usa celular pra tudo. Você usa pra rede social, você usa pra banco, você usa pra conversar com o cliente, pra falar com a mãe, com o pai, com o filho, e você não quer usar a inteligência artificial pra te ajudar no seu trabalho? Não faz sentido. É que toda mudança vai ter resistência. A gente tem. E lembra quando mudou do físico pro digital? Do ESAGE pro EPROC. Todo mundo também achou ruim. Porque eu acho que toda mudança vai gerar um desconforto. Mas, nossa, imagina hoje, nos tempos de hoje. Ai, manifesto do autor. Lembra que a gente tinha que fazer? Uhum. Ir lá até o fórum Pegar o pra ver processo. 2 folhas. Hoje a gente vê em um clique. Uhum. Então não tem como ir contra isso, né? Não, e assim, quando a gente para pra pensar na tecnologia de inteligência artificial, o benefício que ela traz de agilidade para o escritório, de mão de obra, não tem comparação. Não tem. Você falar que você não quer usar a tecnologia a seu favor, Vai meu, ficar pra você trás. vai ficar para trás. Então, assim, eu acho uma bobeira. Ai, apesar que, ao mesmo tempo que a inteligência artificial é muito boa, eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado com relação à profissão. Sim, Porque eu falo que existe uma diferença do advogado que se formou sem inteligência artificial com o sim. advogado que se formou com inteligência artificial. Nessa questão, eu vou puxar um pouco a minha sardinha, de falar que A é gente se formou. diferenciado. É O nosso diferenciado. TCC não tinha, né? Não, você chorava em cima do TCC. Foi Então, exatamente, lágrimas. eu falo que o advogado tem uma certa diferença. Vou puxar a sardinha com relação a isso. Mas, hoje em dia, é fundamental. Não tem como ignorar. E eu falo que a IA é um estagiário de primeiro ano. Você vai colocar Que ali você não precisa ficar explicando. Muito. muito, mas você vai colocar, mas você vai ter que olhar. Sim.
Ah, Não é. é Gente, não largar. vai me colocar lá em inteligência artificial, copiar e colar e jogar na petição, porque você vai ser oficiado pela OAB por uso de inteligência artificial Né? ilusória. Não, você praticamente passou a sua atividade para uma inteligência. Isso não Ah, é e coloque no contrato que que você vai usa a usar. inteligência artificial. Pior, né? Tem que ter essa cláusula. Tem. E o que tem de advogado que usa, sem Uhum. estar previsto no Sim. contrato, Tem que e pode ter colocar. problema depois, né? Sim. E E eu tô passando isso como informação, porque eu também não tinha isso, né? Fui saber faz uns 7 meses mais ou menos que eu fiquei sabendo e aí já comecei a colocar nos contratos. não, e é importante mesmo, porque hoje é uma realidade. E o cliente pode depois querer, né, Uhum. utilizar isso contra você. Sim. Então a gente tem que estar ali com o contrato atualizado, porque é importante ter e é previsto, né? Tem uma É. resolução que fala. A gente só pode usar se tiver previsão no contrato. Gente, tem que observar o que foi feito ali. Não sai jogando porque vai dar ruim. É importante Exatamente. você supervisionar o que foi feito ali, se tá tudo certo, né? É o mínimo você ler o que você tá fazendo. E agora a gente vai falar um pouquinho de direito. A gente já soube aí toda a sua trajetória inspiradora. E acho importante também trazer um pouquinho de conhecimento, até para o jovem advogado que pode estar assistindo, Uhum. ou a pessoa que não é da área, mas gosta de assistir. E vamos lá. A loja pode ser recusar a trocar um produto? Pode, a não ser que seja com defeito. Hum, O pessoal fala, eu comprei uma roupa, não gostei, quero trocar. A loja não é obrigada. Ela só troca porque é uma uma, prática de uma prática mercado. de mercado que o próprio comércio estabelece. Legal. E o arrependimento da compra pela internet? Quantos dias tem? Existe Todo isso? existe realmente, a gente chama de direito de arrependimento. E o pessoal confunde bastante que, eu comprei, fui lá, comprei a comprar e eu posso me arrepender e devolver. Não, essa garantia do consumidor é só na rede eletrônica, ou por meio de telefone, rede social, link de pagamento. Aí sim você tem direito de arrependimento, que é de 7 dias a partir do recebimento. Ah, legal. E a garantia legal é diferente da garantia do fabricante? Sim, são coisas completamente diferentes. Garantia do fabricante é uma e garantia legal é outra. Ou contratual, que é aquela que você contrata a famosa garantia estendida, né? Estendida, Você isso. tem os prazos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, os prazos legais, né? Que está na lei, que são todos os comerciantes comerciante, fornecedor é obrigado a cumprir. Aí Sim. tem o prazo contratual, que é aquele prazo que você contrata de 12 meses a mais do prazo legal, e a garantia de fábrica. São coisas diferentes. Legal, doutor. E eu comprei um celular e apresentou defeito. Eu tenho direito a um aparelho novo imediatamente? Se tiver com defeito e realmente não tem como fazer, for um Ah, defeito que cause muito prejuízo, sim, você tem direito a uma nova mercadoria, porque aquilo está com defeito, ou a substituição de um igual ou semelhante. Ou um de melhor valor, né? legal. A loja pode exigir nota fiscal para fazer troca? Pode, ou algum comprovante de compra, né? Você tipo, não vai chegar lá com essa. Eu comprei aqui, viu? Você troca pra mim? Você precisa Ah, ter, sim, tem que ter você tem algum que ter documento. algum documento que comprove que realmente você adquiriu aquele produto naquela loja e aquele produto é realmente da loja. É legal cobrar consumação mínima? Não, gente, não pode fazer isso. É ilegal. Não existe consumação mínima. E nem, você tem que comprar isso com aquilo. Isso é venda casada. Tá? Tipo, Ah, você pode. é, levar essa taça aqui se você comprar água. Não entendi. pode se obrigar a pessoa a comprar duas mercadorias, porque isso é venda casada. E não existe consumação mínima. Essa é bem polêmica, né? Porque eles falam que não. Mas estacionamento de shopping, mesmo que gratuito, responde pelo furto? Responde pelo furto e eles são obrigados a ressarcir os prejuízos e os danos. Mas eles vão falar que não. Eles vão falar que não, mas todo estabelecimento que disponibiliza um ambiente para que os clientes guardem o seu carro, automaticamente eles respondem. Isso aí já é jurisprudência pacífica. Se você tem um estabelecimento e você disponibiliza estacionamento para os clientes, você vai ser obrigado a ressarcir se caso acontecer algum furto dentro do Mesmo que estabelecimento. tenha a plaquinha, né? Que eles colocam. Não nos responsabilizamos por Mesmo, se qualquer furto. se sumir objetos dentro do carro, quebrarem o vidro, riscarem, o estabelecimento responde. Não é só o furto em si, né? Se Sim. alguém passar e riscar o carro, quebrar o vidro, eles também respondem. Algum dano que Algum causa dano ali. físico. Legal, doutor. E a academia pode cobrar, mesmo que a pessoa comprove ali que tem doença, teve uma questão de Não, né, gente? saúde? Como que a pessoa vai pagar por uma coisa que ela não está consumindo? Se a pessoa tem uma justificativa plausível para aquela impossibilidade,
não tem por que ficar cobrando o valor. Legal. O consumidor pode filmar o atendimento dentro de uma loja? Pode, mas você não vai fazer igual o Celso Russomano, porque isso é muito feio, viu, gente? Você pode filmar, não existe nenhum impedimento, desde que você seja parte naquela relação. Então você quer discutir, Marcelo, fechei um contrato com você, vim aqui, comprei um produto com você e eu vou gravar nossa conversa, tá? Sim. Então aí ok, aí pode, se você for a parte na relação. Nome negativado indevidamente. Quais são os direitos? Bom, a negativação indevida ela vai gerar danos morais, porque você colocou indevidamente o nome da pessoa no órgão de proteção ao consumo, então isso é como se trouxesse uma mancha para Reputação, né? reputação dela. Uhum. Só que precisa ficar esperto que isso não vai acontecer se você tiver outras negativações. Se você já tiver o nome lá. Se tiver alguma restrição, não vai gerar danos nem reparação pelo prejuízo. Sim. Então, desde que você não tenha nenhuma anotação, seja uma pessoa que tem um bom relacionamento no mercado e você tiver uma negativação indevida, a pessoa, o estabelecimento vai ser obrigado a te indenizar e ainda tirar a restrição. Legal. E receber ligações de cobrança o dia inteiro gera indenização? Gera, inclusive teve até um meme recente, né, do desembargador aí de um recurso, não lembro se foi um desembargador ou se foi um juiz que condenou as ligações, e é uma realidade, apesar que o TJ São Paulo é muito difícil você conseguir indenização por ligação, a não ser que você demonstre realmente, ali, puxar todo o seu histórico de chamada, ver que tem 40, 50 ligações no dia da mesma... Do mesmo local, né? do mesmo local. Mas é difícil você ganhar uma ação de indenização com relação a isso. Mas eu acho que agora vem mudando. E, inclusive, nesse corte que saiu desse juiz falando sobre, realmente, às vezes a gente deixa de usar o celular, de atender ligação por a quantidade de ligações que a gente recebe de propaganda, de oferecendo serviço ou produto pra gente. Então, sim, em regra, gera indenização, mas precisa comprovar que de fato houve uma perturbação não só da sua questão pessoal, mas profissional, toda essa atividade seu do cotidiano. Então não pode ficar ligando ali, ó, direto, insistindo, Não. porque pode tomar um processo. E atrapalha também, né? Ó, a pessoa tá te devendo, você tá ligando pra ela receber, mas tem que ter um limite, né? Não, é que assim também, né? Vamos usar o bom senso. Eu tô devendo pra você. Aí você me liga, Caio, você consegue me pagar? Eu consigo. Aí passa meia hora, eu vou falar, Marcelo, em meia hora eu não consegui o dinheiro pra te pagar ainda. Então não faz sentido. Que mágica é essa? É o tigrinho? Ficar te cobrando, sabe? Então é o bom senso. Ligou Sim. um dia? Ok, já ligou, conversou. Sim. Liga no outro, mas é insistente. Desliga um atendente, já entra o outro te cobrando. Pior que é. E empresa que expõe o consumidor ao ridículo. Ela pode, na cobrança ali, falar, olha, se você não pagar hoje, vou aí buscar seu carro. Se você não pagar hoje, o cara tá passando aí. Isso daí você recebe aquela mensagem, estamos entrando com bloqueio judicial na sua conta. Não, isso aí é balela do financeiro lá da cobrança. Joga um verde, né? Joga um verde pra colocar um medo no consumidor e acabar quitando a dívida com medo de perder bens ou ser penhorado. Mas não acontece, não pode ter essa exposição. Sim. Isso é uma tratativa interna entre o credor e o devedor com relação à sua inadimplência, né? É uma prática, mas é errada, né? É errado. Você não pode colocar uma placa na rua falando, fulano tá me devendo. Senão você vai ser processado, aí ele vai pagar com o dinheiro que você vai devolver pra ele. Não escute essas vozes na sua cabeça. Isso, não coloca a placa, não publica no Stories. E tem isso, né? A exposição ainda. Da rede social. Não vai colocar porque ele vai te pagar com o dinheiro que você vai pagar pra ele. Na verdade, quem vai ficar devendo é você. Você vai ter que indenizar. Exatamente. Você atua com o golpe do falso advogado, alguma coisa assim ou não? Eu já fiz boletim de ocorrência, óbvio, porque acaba chegando. Mas é uma coisa absurda, né? Porque a gente tem senha do token, autentificação em 2 fatores, tem e-mail, código de e-mail que chega no seu e-mail. E como que o pessoal tem acesso a isso, sabe? Detalhes. Você sobe a petição hoje de uma inicial, o cara já tá mandando mensagem pro cliente falando que ganhou o processo. Exatamente. Hoje.
E eu acho que algumas coisas, assim, não faz sentido pelos tribunais, né? Porque o processo, a regra é que ele seja público, ok, também acho que o processo deve ser público Sim, por várias questões. Mas o que acontece? Documentos pessoais não tem necessidade de ser público. não. Ah, a petição inicial tem que ter a qualificação. Gente, se tá ali todos os documentos, pra que você vai colocar a qualificação ainda? Então, isso precisa ser renovado, sabe? Ou então faz uma petição básica, deixa em segredo de justiça com os dados pessoais da parte. Você já coloca o cadastro da parte no sistema. Verdade. A gente tem que cadastrar o endereço, tem que cadastrar o CPF, se é casado, se não é. Essas informações já existem. Já Não existem. precisariam estar na peça. E o próprio sistema faz esse Triagem. filtro, essa triagem. Quando você Sim. joga o CPF da pessoa, automaticamente vem todos os dados dela salvo ali. Vai mesmo. Porque eles são interligados. Então não faz muito sentido a gente ficar juntando documento pessoal E em depois público. qualificar e tudo. Coloca lá peças. Vamos modernizar um pouco com relação a isso. Coloca peça, o andamento do processo tem que ser público. O restante não tem necessidade, eu acho. Mas a gente vai fazer isso, aí vai mandar emendar. Isso, exatamente. Ou então você pede segredo de justiça e o juiz vai falar, não, Não é tem. caso de segredo de justiça. É difícil, né? Acontece bastante. Mas deveriam ter alguma medida, né, doutor? Porque é demais. Uhum. Assim, se eu fizesse boletim para todos os clientes que me falaram, eu ia parar o meu escritório para fazer boletim. Boletim. Não, se você abrir aqui, puxar Tem a alguém conversa, tem falando. alguém falando. Tem alguém falando. Pegar a foto do Instagram, do próprio WhatsApp. Mas eu acho que o pessoal cobra muito a OB, mas eu acho que isso é do tribunal. O Sim. judiciário que precisa mudar isso. Eu também acho. O judiciário que precisa colocar essas peças em segredos. Ok, o Eles que processo não. estão vazando esses dados. Exatamente. Esses dados são do tribunal, não são da OAB. Uhum. Eles conseguem. Como eles conseguem saber que eu entrei com uma petição? Tipo, às vezes às 5 horas da tarde eu entrei com o processo, às 8 horas da noite tem alguém falando que ele ganhou o processo. A não ser que seja uma grande empresa, né? Com vários funcionários, você fica lá o dia inteiro pesquisando a OB do povo, porque. É muito, né? É vazamento na cara, assim. Mas eu acho que esses documentos pessoais tinha que ser em sigilo ou criar algum meio para que Barras. barrasse. Porque a gente já coloca as informações no sistema, gente. Sim. Coisas que não tem relevância. E assim, também tem a parte do cliente, porque ele acaba porque eles colocam a nossa foto. Uhum. Então a gente tem uma credibilidade, Sim. né? Porque a gente, como advogado dele, ele nos contratou, ele tem a confiança na gente. E aí o cara, ele sabe maliciosamente encaminhar esse cara pra pagar alguma coisa. Sim. Mas eu coloquei no meu contrato isso, e quando a pessoa fecha contrato comigo, eu falo pra todos os meus clientes, Sim, eu ou por falo. ligação, ou pessoalmente, eu falo: Presencial. ó, eu não me responsabilizo, os meios oficiais do escritório são esses, então assim, se você caiu no golpe, sinto muito, a gente não é responsável, porque tá aqui no contrato o e-mail, o telefone, a gente não pede adiantamento de pagamento. Sim. Se caso acontecer, que pode acontecer, né? Ter custas e tal. Essas coisas a gente vai entrar em contato presencialmente ou alguma forma que você consiga realmente ver quem que é do Que é o escritório ou que sou eu. Precisou pôr, porque teve gente que quis responsabilizar o advogado. E graças a Deus o tribunal entendeu que. Não Vem é- entendendo que não é responsabilidade do. Mas é o mínimo. Já pensou a gente ainda ter que. Não, você pega cliente que fez videochamada com outro advogado e pagou. Sim. Trabalho no escritório do Caio, eu quero sair aqui e foi. Assim, é que o golpista ele tem a manha, Ele né? tem. Ele tem todo um jogo de cintura, toda uma. Eu tive uma cliente, né? Ela caiu no golpe na primeira vez. Aí na segunda vez ela tava caindo de novo. E o processo dela já tá encerrado há anos. Nossa. Aí eu falo, quem é também que, Uhum. né, tá faltando aí um pouquinho de bom noção. senso, Porque gente. o processo já foi encerrado, ela já recebeu, né? Porque já teve lá o pagamento da RPV. E ainda fica dando assunto. Porque eu já tinha falado pra ela. Ganância, né? Porque eu falei, olha, no seu cenário não tem mais nada, encerrou. Ela já está aposentada, tá recebendo mensal. O atrasado já foi pago, acabou o processo. E ainda fica, ai, doutor, olha só, eu quase caí de novo. Meu Deus. Eu falei, ai, quem é que tá, né? Quem tá facilitando também, você, né? A né? minha ajuda, né? Tá dando boa sorte Me pro ajuda. ladrão, né? E qual é o maior erro dos pequenos empresários? Que o doutor identifica ali no escritório, que chega ali, você fala, ai, meu Deus. PJ. PJ, né? PJ. Meu Deus do céu. PJ. Que inferno que é isso. PJ não dá, né? Não pode, não é dessa forma que o pessoal tá fazendo. Não, e a orientação não é legal. Tem muito advogado passando orientação errada.
Porque assim, o pessoal fala, ai, mas não tem isso, isso, isso. Mas se você pegar a fundo, se você for um bom advogado trabalhista, Você você vai consegue pegar provar. subordinação, você vai pegar a habitualidade da pessoa, impessoalidade. A pessoa não pode ser substituída. Como que eu sou PJ e eu não posso mandar a Marcela no meu lugar? Então, não tem como. Ah, você tem que estar aqui tal horário. Ah, você só pode sair daqui tal horário. A pessoa tá mandando atestado justificando que não pôde comparecer. Aí tá pedindo, né, gente? Então Sim, tem que ter um pouquinho de bom senso com relação a isso. Mas de muita coisa que os empresários sofrem é de má orientação jurídica. É sim. advogado que não sabe orientar, entende que o PJ, se faltar alguma dos requisitos ali, já caracterizou. E não é bem assim. É. Eu vou contar uma situação aqui que eu não vou dizer quem foi, tá? Uhum. Mas a gente tava numa questão de contratação. E ficamos. Ai, vai ser PJ? Não vai ser? Vai ser CLT? Não vai ser? E aí a pessoa, em vez de buscar a orientação jurídica, vai perguntar pro contador. Contador não é O nem. contador vai falar que dá, mas ele não vai depois se Claro que responsabilizar por não. isso. E contador também erra muito, né, gente? Porque contador é contador, advogado é advogado. Sim, orientação jurídica é com advogado. Advogado. Gente, não viaja. O contador não vai te dar o respaldo. E ele até tem conhecimento muito da área trabalhista, porque ele atua naquilo todo dia. Sim, Mas o tino do do vínculo, risco do risco, é o nosso. contador não tem. É verdade. Então, orientação jurídica, advogado. Advogado. E com um bom advogado de preferência. É um bom advogado. E quando é que uma empresa realmente precisa contratar um advogado? Antes do problema acontecer, né? O cliente chega lá com o advogado já com A uma bomba na reclamação mão. Ó, tá pronta. aqui, ó, tô devendo, ó, tô me processando 200 mil reais aí da minha empresa. O que que eu faço? Me ajuda, é. Agora o que que você faz? Reza. É, vai É rezar. o preventivo, gente. É o preventivo. Preventivo. Tem a NR1 agora, Uhum. muita empresa não tá adequada. Então, assim, se você previne, você garante uma estabilidade financeira, uma segurança jurídica e patrimonial da sua empresa. Agora, se você espera a bomba estourar, aí você tá com risco triplicado aí, para não falar outra coisa. E às vezes o que você economizou vai acabar tendo um prejuízo bem Muito maior, né? maior. Porque não é muito mais fácil você se adequar à norma, você fazer um preventivo, um compliance, ver se a empresa está seguindo as normas, se a empresa está adequada, se. Porque o empresário ele não está preocupado com a lei em si, né? Ele está preocupado em trabalhar, em E prosperar, prosperar. em Isso. crescer. Fazer o negócio virar, né? Só que para você crescer, você precisa ter uma segurança, você precisa ter patrimônio, você precisa ter uma segurança financeira Sim. para você conseguir crescer cada vez mais. E a partir do momento que você vai deixando a empresa com resquícios de irregularidades, uma coisa vai puxando a outra. Ah, isso aqui não tem problema. Ah, vamos deixar para depois. Isso aqui também não tem problema. Quando você vai ver, uma coisa vai linkando a outra, e isso aí vai virando uma bola Uma de bola neve. de neve. E aí, às vezes, dependendo do cenário, não tem nem como Não tem. seguir. A pessoa cria um passivo que ela nem imagina, né? Sim, eu tenho uma ação trabalhista de. Não foi nem pela reclamada, foi pelo reclamante. É, a empresa foi condenada por pura falta de orientação. Meu cliente ele estava com um problema grave de saúde, não correlacionado ao trabalho, Uhum. e a empresa dispensou ele num estado grave. Então, assim, foi uma dispensa discriminatória. A empresa tomou uma paulada. Ruim para a empresa, bom para mim. É, Mas é isso. é o jogo, né? Se os gestores da empresa tivessem falado com o advogado antes, falou, ó, o que que a gente faz? O advogado falou, olha, vocês têm esse risco, vocês podem fazer isso, não podem fazer isso. Então, será que é interessante? E aí, fora a indenização, a pessoa foi restabelecida. Sim. Eu trabalhei numa grande seguradora e a gente percebia que a visão dos outros diretores com o jurídico era de custo. Uhum. Eles não faziam ideia Não. de quanto a gente economizava para aquela companhia. A gente tinha que trazer, às vezes, esses valores nas reuniões, porque eles só entendiam que era uma folha de pagamento que ele tinha de custo. Sim. Aí quando você mostra o valor do prejuízo, Se aí eu você fala, não tivesse aqui, nossa! se eu não tivesse aqui, olha o impacto que teria. E assim, se você que atua em seguradora, eu que atuo com convênio médico também, contra o plano de saúde, você vê que eles descumprem liminares, primeiro porque o Poder Judiciário facilita isso para eles, Permite. mas você vê o prejuízo de liminares descumpridas que não vale a pena, gente. É mais fácil você fazer a cirurgia do que você pagar 500 mil de Sim. liminar, Sim. de astrientes, de multa.
100 mil, 200 mil, 50 mil, porque é isso, eles vão descumprindo e olha o prejuízo. É sério que tipo, uma cirurgia vai sair mais cara do que você... Cumprir a liminar, né? Não faz sentido. Não Então, faz. é falta de orientação. É falta de orientação e... Fala, ó, o descumprimento vai dar tanto, se você fizer a cirurgia vai dar tanto. O que você prefere? Pronto. Sim. Seu cliente vai sair Mas convencido. às vezes era orientação da área. A Uhum. área batia o pé que não ia gastar com aquele procedimento e tal. Exatamente. E aí o advogado tinha que seguir com o negócio. Ó, o advogado acha Mesmo ótimo, né? discordando. É, mesmo. O da outra parte é maravilhoso, né? Sim. Maravilhoso nem tanto, né? Dependendo do risco. Do risco, É, maravilhoso Verdade, nem faz tanto. sentido. Pensar ali, né, no cliente é embaçado. Mas é o que eu vejo. Eles pensam em custo. Então, mas se você pensar, se a gente parar pra pensar, se o convênio não cumprir e a liminar for descumprida, o convênio vai ser obrigado a pagar. Manda penhorar o valor e a pessoa faz um particular. Olha aí o prejuízo maior. Pagando pra concorrência. Ainda, né? Ainda vai dar dinheiro pro concorrente. Ainda vai dar dinheiro pro concorrente. Ai, mas é interessante. A gente poderia ficar aqui, ó, o dia inteiro falando sobre Poderia. porque direito. tem Adorei. história. Você Que bom, é muito obrigado. leve. Gostei de saber da sua história, da sua trajetória, porque é muito parecida com a minha Ah, que também. legal. E as pessoas acham que advogado nasce... Rico. Sai de uma bolinha já formado, né? Já vem com o terninho. Não tem vida normal, comum, né? É, não, a gente não. tem vida comum, a Sim. maioria, acredito que boa parte vem de família simples, Sim, tem trabalhou bastante. muito pra pagar faculdade, não é só luxo, né? E ostentação. É, o glamour, né, que o pessoal tá vendendo aí na rede social, ela existe uma parcela muito pequena. Existem grandes escritórios ali, Sim. que são anos, né, no mercado. Mas existe esse advogado que, igual nós somos, ali da região de São Lucas, menor, com a sua estrutura um pouco menor, que tem resultado e que faz diferença na nossa vida, na Sim. vida dos nossos queridos ali, nos nossos entes. Então, eu me vi muito nessa história, sabe? Sim. E é legal saber, assim, que... Legal. As pessoas, eu não sei se é por causa do que eu tenho um jeito mais sério, né? As pessoas acham que eu tenho, que eu passo uma impressão diferente. Eu já ouvi isso, né? E eu falo, não, gente, minha realidade é bem simples mesmo. Eu vim de família pobre, não nasci em família rica, pai torneiro mecânico. Então, assim, eu sei o quanto eu paguei pela minha faculdade, o quanto me custou, quantas noites de estudo. Sim. Então, eu valorizo muito e exijo que as pessoas respeitem muito a minha profissão. E me respeitem, né? Ah, doutora, adorei. Também. E agora eu quero que você deixe aí onde o pessoal pode te encontrar, que você falou que vai começar a movimentar as redes Sim. aí com Eu conteúdo. tenho o Instagram meu do escritório, que é o KVP Advogados. Tem um Instagram meu pessoal, que é Caio_Paixão. É meu sobrenome, não é, nome de brincadeira, é meu sobrenome mesmo. E eu tô aí nas redes. Qualquer coisa. Vai começar a movimentar, né? Não, já tem algumas coisas, mas é Sim. mais publicação, não vídeo, né? Sim. Mas tô aí, podem seguir. KVP Advogados. Perfeito. E qual a mensagem que você deixa aí pro advogado, que já tá há algum tempo, o novo advogado, o que está estudando e o que não é advogado? Tá, vamos lá. Usem a tecnologia a seu favor, porque isso vai te facilitar muita coisa. Pro jovem advogado, estudem, façam network, busque estar presente nos locais, porque isso vai realmente trazer visão para você, visão profissional, visão de tratamento com as pessoas. Então é importante que você se desenvolva e se vista bem, porque tudo isso conta. Imagem, né? Imagem, vocabulário, como você fala. Tem alguma coisa que te incomoda? Melhora. Sim. Sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto, a pessoa compra aquilo que ela tá vendo. Então, se você chega mal vestido, se você não tem uma boa fala, você não vai vender aquilo que você está querendo vender, por mais bom que você seja. Infelizmente, a gente sabe que a gente vive numa sociedade na qual a aparência conta. Sim. Então, é importante que você se vista bem, ande bem, bem perfumado. Isso não quer dizer que você já precisa ser caro, mas precisa ser bem apresentável. bem apresentável. Porque a gente tem uma expectativa da sociedade com relação ao advogado. Aquela pessoa que fala, advogado não precisa estar de terno. Claro que precisa. Precisa, porque é diferente, né? Quando você vai para uma situação. Você é tratado diferente. Exatamente. A pessoa vai comprar aquilo que ela tá vendo, realmente aquilo que ela tá vendo. Exatamente. Então ela vai ver que você tá num bom terno, não quer dizer que precisa ser caro. mas você vai não tá num precisa bom... ser marca, mas um bom corte, está Exatamente. alinhado com a imagem do advogado. E outro, você pega advogados por aí hoje em dia que, gente, pelo amor de Deus, é difícil. E é só o básico, não precisa ser nada de marca. É uma coisa
bem feita, bem pensada, Sim. que vai dar certo também, não precisa... O clássico, né, doutor? Uhum. Não precisa ser nada modernão, assim, É, não. O básico, bem feito, tá tá ótimo. ótimo. E Se pra quem vistam não bem. é advogado, qual a sua sugestão? Parem de ficar pesquisando no chat GPT, Por porque isso vai favor. dar problema. E nem tudo que tá na internet é verdade, viu, gente? Então, cuidado aí, porque a internet Não é acredita em complicado. tudo que vê, né? Esse TikTok, esse Instagram, pelo amor de Deus. Uhum. Tem vídeo lá que fala, ai, você XIPTO tem direito a isso. Garantido. Não é assim. Não é bem assim. Não É, existe. E o chat GPT, ele ajuda a te dar alguma clareza, mas Sim, nem sempre ele vai te dar a orientação certa e às vezes vai até atrapalhar. Então exatamente. parem de ficar usando chat e internet aí achando que tudo é verdade. Ah, foi maravilhoso. Eu que Obrigada, viu? agradeço. Obrigada por ter vindo. A gente estava há bastante tempo, né, Já. marcando. E sabia que foi um sucesso. Amei. Que bom, Amei também gostei mesmo. bastante. Agora eu quero que o seu marido venha. Com certeza, vamos marcar. Pra falar de marketing. E essa parte que você tem que estar ali, ó, com Tem. ele, Ih, né? mas é o que mais pega no meu pé. Imagino. E, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, curte aí, deixa nos comentários. Se você se identificou com alguma história que o Caio trouxe aqui. E espero no próximo episódio. Tchau. Tchau, até mais. Nossa, foi. Passou o tempo, hein, meu? Nem Uhum. vi.